Olá, estudante, bem-vindo, bem-vinda. Aqui é Thiago Benedetti, do Aprenda Mais, da Escola de Capacitação e Desenvolvimento para Estudantes. E estamos aqui no último vídeo, na última aula de uma série de 5 aulas sobre como estudar utilizando blocos de ação. Os blocos de ação, eles são as unidades mínimas de trabalho, de atividade de um estudante dentro de uma rotina de estudo. E esses blocos de ação, eles servem para você ter consciência, né, sobre as etapas que você tem que cumprir na sua rotina de estudo, considerando aqui o máximo, né, do essencial, considerando assim o que você tem que fazer realmente de verdade, que vale a pena. Né, e cumprindo esses 5 blocos, você consegue criar uma rotina de estudo que abrange tudo. Né? Estudo de conteúdo novo, revisão de conteúdos que você já viu, um reforço de atividades, trabalho naqueles conteúdos mais necessários e mais valiosos e ainda, né, associar e vincular isso a todo um processo avaliativo que acompanha, né, essa sua jornada de estudo. Esses blocos de ação, eu estou apresentando eles aqui nessa série, utilizando como referência sempre o Enem, tá? Mas você pode considerar tudo que eu estou falando aqui para os vestibulares e também para concurso público. E claro, tudo que eu estou falando aqui você também pode aplicar na sua vida universitária, na sua vida escolar, caso você esteja ainda na educação básica, no ensino médio, tá bom? E a ideia aqui é fazer o quê? Eu vou fechar essa sequência nessa aula, então se você está aqui perdido, eu te recomendo que você não veja ainda essa aula, né? Que você procure a parte 1, 2, 3 e 4 primeiro. Todas essas aulas estão organizadas numa playlist chamada Blocos de Ação e você ainda vai poder observar, né, e acompanhar essas aulas se você quiser lá no meu blog, no blog do Aprenda Mais, onde você vai ter um post com todas essas 5 aulas organizadas, uma embaixo da outra, bonitinho, com texto de apoio, com slide, com materiais extras, né, e qualquer referência que eu fizer aqui a algum tipo de outra aula, a algum material, algum download, eu vou deixar pelo blog tudo isso disponível, porque lá eu tenho, né, como organizar esse texto, deixar tudo bem objetivo para você, tá bom? Então recomendo que, se possível, que você acesse o blog e por lá você veja toda essa série, tá bom? Eu vou deixar o link desse post aqui na descrição desse vídeo. Então, o que a gente vai fazer agora? Nessa última aula, nós vamos falar sobre o bloco de ação T, que é o bloco de trabalhar. É um bloco também, que nem o anterior, né, o bloco F de fortalecimento, que é mais sazonal. Ele vai depender de algumas coisas, ele vai depender das tuas demandas, tá? E eu vou já te mostrar como ele funciona. Ele é bem simples de você entender. E no final de tudo isso, a gente junta tudo, vou te mostrar um plano de ação, né, um plano de estudo real, onde é possível ver tudo isso junto acontecendo, para daí você entender como colocar tudo isso em prática na sua realidade. Lembrando, eu vou sempre usar como cenário o Enem, né? Alguém que está aqui estudando num pré-Enem presencial, com aulas presenciais, e aí que tem aula de manhã, estuda de tarde, de noite, pá. E aí, se você tiver alguma variação dentro disso, é só você fazer suas considerações e adaptar para a sua realidade. Se você tiver alguma dificuldade para colocar isso aqui que eu estou mostrando na sua realidade, você manda uma mensagem, bota ali um comentário, tá? Que eu vou fazer o meu melhor para tentar responder assim que possível e orientar você dentro da sua realidade, ok? E se você estiver gostando desse tipo de conteúdo, não esquece, tá? De curtir o vídeo, de compartilhar com seus colegas, deixar seu comentário e principalmente de se inscrever aqui no canal, porque dessa forma o YouTube entende, né, que o que eu estou fazendo aqui, que esse tipo de trabalho é relevante e é importante para as pessoas, tá bom? Assim você me ajuda a manter esse trabalho que eu desenvolvo aqui dentro, tá bom? Vamos lá então, sem mais delongas, deixa eu abrir aqui o meu quadro para a gente começar a falar agora sobre o bloco T de trabalhar. Para você que está chegando agora, não adianta ver essa aula agora sem ter visto as anteriores. Olha o tanto de coisa aqui que a gente já rabiscou, já falou, né, dos blocos passados. Então, vamos lá. O que é esse bloco de ação trabalhar? Esse bloco é um bloco que você vai separar com muito cuidado e muito carinho na sua semana, que você vai deixar ele em alguma sessão de estudo que você tenha, provavelmente naqueles dias mais livres, tá? Ele não vai funcionar de jeito nenhum num dia pesado. Ele vai funcionar somente naqueles dias mais livres. Quando que costuma ser um dia livre na vida de um estudante? Geralmente a segunda-feira é menos pesado porque você não tem às vezes tanta revisão para fazer, porque você já fez as revisões. Então pode ser na segunda-feira, em algum horário oportuno, ou sábado e domingo, tá? Final de semana também é dia de estudo, certo? O que a gente faz? A gente estuda pra caramba na semana e no final de semana você reduz, né? Você diminui a jornada, mas não para, tá? Eu te recomendo que você
estude, né, o suficiente durante a semana, que você reduza um pouco o seu tempo de estudo no sábado, reduza também, claro, no domingo, mas se possível, mantenha uma constância, tá? Algumas pessoas preferem guardar o domingo inteiro para descansar, mas às vezes um bloco de trabalho pode aparecer. Tá? Então, o que é o bloco de trabalho? Trabalhar um conteúdo é você pegar algum conteúdo que tem alguma pendência, não que você esteja com um ponto fraco, não que você seja ruim, mas é apenas um conteúdo que tem alguma coisa em aberto. É algo por resolver, ou simplesmente também pode ser algum conteúdo que você tenha um grande valor e que você precise dedicar um tempinho extra naquele conteúdo específico. Te dar um exemplo aqui. Imagina que você está estudando para o Enem e você chegou ali nas aulas de ecologia. Lá em ecologia tem uma coisa muito doida para quem está fazendo, né, para quem está estudando para Enem, que é o seguinte: você tem uma parcela gigantesca de questões ali dentro, principalmente quando a gente fala dos temas e assuntos relacionados a impactos ambientais, meio ambiente e sustentabilidade. Você tem para mais de uma centena de questões e é importante que você faça todas elas, certo? Então, quando você chega nesse conteúdo, é impossível o professor falar de todos os conteúdos, é impossível você, né, na sua rotina normal de estudo e trabalho e revisão e tarará, é impossível você fazer todas as questões de uma só vez. E nem é bom. Então, o que você vai fazer? Você pode separar, né, ao longo de uma semana, 2 ou 3, blocos de ação para você trabalhar essas centenas de questões, certo? Simplesmente por quê? Porque esse conteúdo é valioso demais. Só por isso. Ou então, por exemplo, você fez uma questão um dia desses sobre evolução, sobre seleção natural, e aí de repente você viu lá numa alternativa que não tinha nada a ver, né? Que no fim das contas você acertou a questão, mas você viu lá que tinha uma alternativa D que falava de alguma coisa sobre seleção natural disruptiva. Você falou, cara, eu nunca pensei nisso, nunca ouvi falar disso. Então, esse detalhe, o que é seleção natural disruptiva? É uma coisa que você traz do teu dia de estudo e você joga num bloco de trabalho. É o quê? É aquele algo a mais, certo? O que está errado você fazer? É você pensar, nossa, seleção natural disruptiva. Eu vou aproveitar aqui que eu estou estudando biologia e vou estudar isso meia hora para ver se eu aprendo. Só que aí nessa meia hora que você estudou a mais para dar conta desse conteúdo que você não conhecia, você acabou matando o horário de física, de matemática, de alguma outra coisa. Ou então você foi dormir mais tarde por causa disso, e dormindo mais tarde você prejudica teu dia de estudo do dia seguinte. Então, o que é o bloco de trabalho? É aquele bloco que você vai separar na tua semana. Por isso que talvez sábado e domingo sejam dias melhores, para você dar conta desses detalhes, daquele conteúdo pendente, daquele conteúdo de alto valor, daquela lista de questões que você tem que fazer, daquele detalhezinho que você não entendeu, de um pedaço do livro que você queria ler e não leu, alguma coisa assim. Às vezes você quer assistir uma série de videoaulas de um professor que você gosta, mas isso vai comprometer a tua rotina de estudo na semana. Então joga isso para o bloco de trabalho. O que é o trabalho, então? É aquele horário, aquele bloco que você vai usar para pegar algum conteúdo que você já estudou, mas onde você vai estudar, geralmente, alguma coisa que ficou pendente ou que merece um reforço ou uma atenção ou um aprofundamento, tá? Então, esse bloco trabalhar, a gente também pode entender ele por aqui como sendo um bloco também de quê? De aprofundamento. E eu vou te falar, viu? Muita gente cresce demais fazendo isso. Claro que esse aprofundamento e esse trabalho, ele depende do quê? Ele depende do valor do conteúdo, tá? E eu já criei também, já publiquei por aqui, aulas que tocam nesse assunto, né? Que falam para você como que você calcula e determina o valor de um conteúdo e quanto ele contribui para a sua aprovação, tá bom? Não deixe de dar uma olhada também nessas aulas. Então, o que eu tenho que fazer primeiro? Primeiro, eu tenho que pensar, como sempre, né? Eu tenho que identificar os meus conteúdos de trabalho. Então, vamos lá para o nosso checklist de biologia. Imagina que você está lá estudando, né, seguindo o teu cronograma de estudo e, de repente, você está, digamos, por aqui. Deixa eu apagar aqui para você não se confundir. Digamos que a gente chegou aqui nesse ponto, você tem ali o teu cronograma de estudo, aí você teve a aula sobre, vamos falar aqui das botânicas, né? Você começou a ter aula de ciclo reprodutivo, aí você teve briófita, pteridófita, gimnosperma, angiosperma, e aí vai indo. E aí, de repente, você teve aqui todo aquele grupo de aulas sobre botânica, né? Que para o Enem não é tão relevante assim. Mas aí você percebeu que nesse tópico aqui, de angiosperma sobre reprodução e polinização, por exemplo, você tem detalhes demais, é muita coisa, certo? E aí você sabe que aqui
Talvez aqui tenha alguma coisa ou outra que você precise saber mais, né? Por exemplo, eu preciso ser muito bom, né, nessa parte de botânica, na noção do que é uma flor, quais são os componentes da flor, quais são as estratégias reprodutivas de uma flor e como isso converge para um fruto e para o desenvolvimento de novas plantas, certo? Então, digamos que dentro disso, eu percebi que alguma coisa de polinização, que é um assunto meio complexo, né? Às vezes você pode simplificar, mas ele por si só tem uma complexidade. Aqui é um detalhe que eu senti que eu preciso aprofundar alguma coisa, certo? Então, eu vou determinar que isso aqui é um tópico, né? É um ponto que precisa de trabalho. O que eu vou fazer? Eu vou pegar algum caderninho meu que me acompanha e vou anotar ali que esse assunto é um assunto de trabalho. Então, o que eu recomendo que você faça? Que você tenha um caderninho e que nesse caderninho você anote em algum lugar, você deixa uma lista de coisas sempre anotadas, tipo pontos de trabalho, né, alguma coisa assim. E aí você vai anotando tópicos que você precisa guardar, que você não pode esquecer, e que quando chegar no dia do bloco, você vai olhar para esse caderno e vai pensar, opa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ou então, claro, você faz no seu celular, usando algum aplicativo, usando o Google Keep, usando o Trello, o que você quiser. O importante é que você vá fazendo registros. O que você não pode fazer é confiar na memória. Por exemplo, você está lá estudando angiospermas, você notou a necessidade de aprofundar esse ponto de polinização e você imagina assim, tá, quando chegar lá no domingo, eu vou lembrar de fazer isso. Você não vai lembrar. Ou então, se você colocar isso na tua cabeça que você tem que lembrar disso no domingo, você pode criar ali já um primeiro gatilho para ansiedade, né? Porque aí você vai ficar pensando, eu preciso lembrar disso, eu preciso lembrar disso, eu preciso lembrar disso, eu não posso esquecer disso. E de repente você já começa ali a alimentar um monstrinho dentro de você, tá? Então a primeira coisa que você vai fazer para ter um bloco de trabalho realmente válido, útil, que vai ajudar você a lidar com o seu dia a dia, é fazer o quê? Você tem que fazer isso aqui, ó. Você tem que identificar os conteúdos de trabalho e você tem que manter um registro disso. Digamos que domingo é o teu dia de fazer esse bloco de ação. Então, todo domingo, né, você vai abrir teu caderninho, você vai abrir o teu Trello, o teu Google Keep, e lá você vai ver o que você registrou, o que você tinha que fazer. Você faz isso e pronto, desocupa a tua mente sobre isso. Tá? O que você não pode fazer? Você não pode ficar pensando, meu Deus, eu preciso lembrar. Não. Ou então pega um post-it, anota lá que você tem um tópico importante para trabalhar e coloca na tua parede, certo? Eu tenho uma questão ali que eu preciso resolver. Então anota essa questão. Questão 20 da prova tal, do dia tal, do Enem não sei o que. Anota lá que você tem que dar uma olhada nessa questão. Tá? E aí você vai colocar isso então no teu cronograma de trabalho. E aí um detalhe, claro, é sempre importante você pensar assim. O bloco de trabalho, como eu já falei, você vai fazer um aprofundamento naquilo que tem valor, naquilo que está incompleto, naquilo que está te incomodando, naquilo que você realmente, né, vê que faz sentido você dar esse tempo extra, tá? E é importante, né, você sempre pensar no peso e na recorrência dos conteúdos. Você não vai fazer, por exemplo, um bloco de trabalho para se aprofundar, em biologia no caso, em embriologia. Por exemplo, biologia, para quem quer medicina, geralmente costuma ter um peso alto, né, junto de física e química no componente natureza. Aí você tem aula de embriologia, que é um troço complicado, certo? É complicado estudar embriologia. Só que se você para ver embriologia, apesar de ser um conteúdo da biologia que tem peso 3, é um conteúdo de baixíssima recorrência, né? Você tem ali talvez uma citação embriológica dentro das 500 questões de biologia que já caíram no Enem e que nem foi nada demais. Então, a embriologia é um assunto que eu sempre chamo a atenção, por quê? Porque ele é complexo, ele é complicado e tem gente que bota o conteúdo de embriologia para trabalhar, para você fazer lá um baita estudo profundo, ver a animação, entender as etapas da formação do embrião, não sei o que, aquela loucura toda. E no fim das contas você gasta um tempão, uma energia toda para trabalhar um conteúdo que não tem recorrência. Não estou dizendo que você tem que ignorar, mas assuntos de baixíssima recorrência talvez não valem a pena, né, esse trabalho todo, tá? Então lembra, onde que você vai investir esse tempo extra? Aquilo que você tem certeza que vai contribuir para a tua aprovação, tá? E aí beleza, chegou no dia lá do teu bloco de trabalho, digamos que seja o domingo que você guarde ali para fazer esse trabalho geral de tudo que tiver no teu bloquinho de notas, tá? Você vai fazer o quê? Você vai pegar e vai fazer um reforço teórico. É parecido com o bloco Q, né? Ou seja, se é um conteúdo que você precisa aprofundar, você pode fazer um reforço teórico fazendo o quê? Vou te dar aqui algumas opções. Primeiro, você pode buscar novas fontes, né? Então, é sempre interessante quando você
vê a necessidade de aprofundar alguma coisa, ou quando você né, percebe algum desentendimento de algum conteúdo, é sempre interessante você buscar novas fontes. Ou seja, se você está estudando por um livro, procura outro. Se você usa um professor, procura outro professor. Se você está usando um curso específico, tenta procurar esse tema em outros cursos para você ter outro ponto de vista. Às vezes isso é importante para você conseguir ver a coisa por um outro ângulo e aí, quem sabe, ter uma concepção melhor, um entendimento e uma compreensão melhor da coisa. Tá? Que mais? Novas abordagens. Mesma coisa também que a gente viu lá no bloco Q. Novas abordagens quer dizer o quê? Que esse conteúdo que você vai trabalhar, se você precisa, né, dar um reforço nele, se você precisa aprofundar ele, vale a pena também você pensar o seguinte: será que eu preciso ficar em só videoaula ou em leitura? Será que não vale a pena, de repente, ver um documentário sobre alguma coisa? Uma animação tridimensional, se tiver, uma contação de história sobre isso, ver resumo pronto, ver um infográfico, alguma coisa do tipo, tá? Às vezes vale a pena também você buscar novas abordagens para te dar também novos pontos de vista, novos insights e fazer você ter uma compreensão diferenciada desse assunto, tá? Como você vai aprofundar, às vezes é importante você mudar o jeito, né, de abordar o conteúdo, porque isso te ajuda a ter uma melhor percepção dele, tá? Que mais? Obviamente, você não pode deixar de fazer resolução de questões. Se você quer aprofundar num conteúdo, né, pensando em Enem, vestibular e concurso público, não tem melhor forma no mundo do que se encher de questões sobre isso. E aí vale a pena, nesse caso aqui, você buscar bancas diferentes daquela que você trabalha. Por exemplo, se você tem ali uma necessidade de aprofundar o conteúdo sobre flores nas angiospermas, você pode usar as questões de Enem, que já tocaram nesse assunto, mas você pode também, né, claro, buscar essas questões em outras bancas. Né? Então, claro que primeiro você vai esgotar as questões da sua banca principal. Por exemplo, se você está buscando, né, resolver questões de Enem sobre um assunto X, no caso aqui, angiospermas, flores, você vai dar conta de todas as questões sobre isso, que não são muitas, tá? E aí, depois que você fez isso, se você sentir que ainda precisa aprofundar, que ainda tem dúvidas, que ainda tem uma lacuna, que você ainda está inseguro com alguma coisa, aí você procura outra banca, beleza? Outro ponto também importante, né, até falando em novas abordagens, uma coisa que muita gente esquece. Resolver questões é bom, né? Mas às vezes também é legal você buscar a questão resolvida na internet, isso é especialmente importante para matemática, física e química, para você ver um professor te mostrando como fazer isso. Né? Um professor ou professora resolvendo aquela questão, passo a passo, né? Às vezes dissecando a questão, trabalhando profundamente algum detalhe, isso te ajuda demais. E essas questões resolvidas, você pode aproveitar tanto o vídeo da questão em si, quanto comentários sobre. Né? Se você pega, por exemplo, uma questão do Enem e digita o enunciado dela, o comecinho do enunciado, e procura no Google, você geralmente vai encontrar, né, algum portal, alguma plataforma de cursos online, como Descomplica, por exemplo, e por lá você vai ver que aquela questão está resolvida e comentada pelo professor. Às vezes, é importante você ler comentários. Né? O comentário de uma questão, a justificativa de uma questão, tanto de um professor quanto de outras pessoas que fizeram essa questão, te ajuda demais. Né? Eu sempre recomendo para os meus alunos um site, que também é um aplicativo, chamado estuda.com. Lá é bem legal porque você consegue ver, né? Você consegue filtrar questões do que você quiser, e por lá, quando você clica numa questão, eu acho que esse recurso é pago, tá? Quando você clica numa questão, você consegue ver todos os comentários que alguém fez sobre a resolução daquela questão. E ali é muito interessante também para você pegar vários pontos de vista, tá? Então isso aqui ajuda demais você aprofundar e trabalhar um conteúdo, tá bom? E por fim, depois que você fez tudo isso, né, você tem que, como sempre, atualizar as tuas anotações, certo? Então é sempre importante manter registros, né, porque toda vez que você trabalha e aprofunda um conteúdo, você está criando novos insights, novas conexões, novas informações, e você não pode confiar na sua memória. Então, se possível, pega tudo isso, ou pelo menos a parte importante e complicada disso, e coloca nas suas anotações. Faz uma ficha mental, faz um mapa mental, faz um resuminho de tópicos, faz caixa de texto, usa alguma técnica de estudo para isso, tá bom? E aí, com isso, você consegue, né, não só trabalhar o conteúdo, como deixar um registro desse teu trabalho, certo? E aí, com isso, você cumpriu a etapa de trabalho. Né? Se você, então, buscar esse reforço teórico com novas abordagens, novos métodos, novas fontes, resolução de questões
e ainda por cima, buscando questões resolvidas, você consegue sim aprofundar. Um detalhe extra aqui que eu pensei agora, que eu lembrei agora, que eu recomendo também para os alunos, que vale a pena você fazer aqui nesse trabalho, é buscar também o quê? Resumos prontos. Não por preguiça, tá? Mas por comparação. Quando você busca resumos prontos de alguma coisa, que você já tem uma base, tá? Você consegue olhar o resumo pronto que alguém fez e comparar com os seus, e dali tirar pontos de vista, gatilhos que você não tinha pensado, conexões que você não fez. E esses resumos prontos, preferencialmente, tá? Você vai buscar resumos institucionais. Não é de alguém, de algum estudante qualquer que você viu por aí, porque às vezes pode ter coisa errada, né? Mas busca um resumo pronto, sei lá, do Descomplica, da Editora Moderna, do professor Jubilu, do professor Tiago, né? Você procura aí, então, resumos que já estejam prontos, que tenham lá uma qualificação, que já tenham passado por um filtro, né? Que pode te ajudar. Você pode buscar, por exemplo, infográficos também, é bem interessante, mapas mentais, mapas conceituais, tudo isso que você puder também achar que já tem por aí pronto, ajuda você a localizar pontos ali que talvez você não tenha observado ou que te ajude, né, a tornar tudo mais claro, certo? Então, você vai lá no Google e digita o tema que você está estudando e trabalhando, né, fazendo aprofundamento, e digita junto infográfico, tabela, mapa mental, mapa conceitual, e aí você vai ver uma série de resumos prontos que com certeza vão trazer para você alguma coisa nova, tá bom? Então, feito isso, você trabalhou o conteúdo. E aí você tem que pensar o quê? Terminou de trabalhar o conteúdo, para e pensa. Beleza, está resolvido ou preciso de mais uma dose disso? Se você achar que precisa de novo disso, coloca no teu caderninho. Pega lá teu caderninho e coloca como se fosse mais um detalhe, mais um item, né? Digamos que você colocou lá que você tem que aprofundar flores de angiosperma. Aí você terminou o teu domingo, você falou, beleza, mas eu acho que é importante eu fazer mais um trabalho em cima disso. Então você coloca lá flor de angiosperma, deixa em branco, não risca, que é para você saber que você ainda tem que ver de novo esse assunto. Ou então, você faz o quê? Você pega esse assunto que você aprofundou e coloca ele lá no teu radar de avaliação, de qualificação. Então, da próxima vez que você fizer um simulado, um micro simulado, um macro simulado, da próxima vez que você fizer um processo avaliativo, coloque questões desse assunto que você trabalhou para você ficar ali revisando, reforçando esse conteúdo e testando para ver se de fato você compreendeu tudo o que queria no nível de competência que você estimou. Tá bom? E aí, feito isso, você fez o seu bloco de ação de trabalho, beleza? E agora, eu deixei separado aqui um plano de estudo de uma aluna que eu acompanhei, que teve um plano que deu certo, tá? E esse plano que deu certo, eu usei ele aqui, trouxe ele aqui para você, para dar uma olhada, para você ver a cara de um plano de estudo onde todos os blocos aparecem, né? Eu escolhi esse aqui em especial porque ele é bem didático, tá? Ele é bem didático, é bem fácil de perceber as coisas. Não está escrito bloco de ação, não está escrito bloco de reforço, disso, daquilo. Mas ele está escrito de um jeito, né, que você vai conseguir identificar. Então, repara só. Vamos olhar para cá primeiro, para você lembrar quais são mesmo os blocos que a gente viu. Você viu o bloco de avançar, que a gente vai identificar ali então com a letrinha A, revisar, qualificar, fortalecer e trabalhar, certo? São 5 blocos de ação. A gente viu ali nas primeiras aulas que os blocos mais frequentes e recorrentes são os blocos de avançar e revisar, porque esses você vai fazer com uma frequência maior. Qualificar, que é a avaliação, né, quando você faz simulado e provas, você vai deixar eles ali sazonais ou em algum momento, ou dependendo da sua jornada, você pode tornar ele também recorrente. E aí você tem fortalecer e trabalhar. Então vamos lá dar uma olhada nesse plano de estudo e ver como é que aparece aqui. Ó. Nesse plano de estudo, que eu fiz no Excel, tá? Que eu sempre faço, quando eu faço o atendimento dos alunos, né, que me contratam para mentoria, eu faço um plano no Excel, começo do zero, e a primeira coisa que eu faço sempre é identificar ali as aulas. Então, essa daqui é uma aluna que tem aula de tarde, tá? Aqui são as aulas do cursinho dela, no horário da tarde. E aí, se ela tem aula de tarde, o que acontece? Essa aluna, ela faz o quê? Ela tem aula de tarde e à noite, né, ela faz um estudo de reforço simplesmente para reforçar aquele conteúdo que ela teve à tarde num período de tempo curtinho que ela tem. Tá? E aí o que ela está fazendo aqui então? Nesse estudo de reforço, né, na nossa nomenclatura aqui, isso aqui seria o bloco A. Né? Então toda noite ela faz uma sessão de estudo com o bloco A.
ou seja, blocos de ação de avançar conteúdo novo. Então, o que ela está fazendo à noite? Ela está avançando conteúdo novo, certo? E aí, o que ela faz no dia seguinte? Esse avanço de conteúdo novo, ela continua fazendo, só que assim, ela já estudou, por exemplo, aqui, ó, na terça-feira, ela tem física, humanas e português. À noite, ela faz o quê? Ela avança o conteúdo de física, de humanas e de português. E aí no dia seguinte, né, de manhã, quando ela acorda, o que ela vai fazer basicamente? Ela vai continuar estudando esse conteúdo, só que nesse caso, ela vai basicamente fazer o quê? Um bloco T para cada conteúdo que ela estudou ontem. Esse bloco T, o que ele é? Ele é um bloco em que ela vai separar para trabalhar o conteúdo que ela já estudou ontem à noite. E aí, junto disso, né, isso não deixa de ser o quê? Um bloco de revisão, certo? E aí, olha só, então, eu tenho blocos que podem se mesclar. Lembra, quando a gente falou lá no início da segunda aula de revisão, né? Você tem o bloco A para avançar conteúdo e o bloco R. O bloco de revisão, na verdade, ele se desdobra, né, como um bloco de qualificação, porque quando você está fazendo uma avaliação, você está revisando conteúdo. Tem o bloco F para fortalecer conteúdos que você está ruim, ou seja, isso também não deixa de ser uma revisão. E tem ainda, né, o momento que você escolhe trabalhar um conteúdo. Trabalhar um conteúdo não deixa de ser uma revisão. Então, estrategicamente, essa aluna faz o quê? Ela faz um bloco de trabalho para trabalhar e aprofundar o que ela estudou ontem, e isso não deixa de ser uma revisão. Só que também está escrito aqui, ó, revisão do dia. O que é isso aqui? É deliberadamente um bloco R. Então, a sessão de estudo dela, de 8 a meio-dia, é dividida em quê? Um blocão de trabalho e um bloquinho de revisão. O que ela vai fazer nessa revisão do dia? Como, por exemplo, aqui na quinta-feira, ela tem aula de química, história e matemática, o que ela faz? Ela faz aqui estrategicamente a revisão do último conteúdo dado da última aula que esse professor de química deu. Então ela chega nessa aula de química com a última aula dada, revisadinha, bonitinha e fresquinha, porque ela tem o conhecimento prévio para adquirir o conhecimento novo, certo? A mesma coisa ela vai fazer com história e matemática, tudo bem? Então, aqui eu tenho um bloco de revisão guardado deliberadamente para ela sempre fazer a revisão da semana passada, da aula passada, do conteúdo passado, para já chegar na aula nova, certo? Com esse conteúdo revisado. Então aqui, ó, ela já fez o quê? Ela está todas as noites fazendo o A. Todo dia de manhã ela faz um bloco de trabalho que não deixa de ser uma revisão. E aí, deliberadamente, no final de cada expediente de manhã, ela força ali mais uma revisão, certo? E aí, segue a vida, o que ela faz ali? Aqui, ela segue com o avanço, né? Ela avança, no caso, o conteúdo que ela já avançou aqui. Só que aqui, nesse caso, né, é um conteúdo que já, na verdade, ela já estudou ontem, então ela está trabalhando e revisando. Aí ela faz a revisão semanal. O que é isso? Mais um bloco R. Então, por aqui, ela tem agora um bloco de revisão em que ela revisa toda a semana, ou pelo menos todos os conteúdos que ela achou mais complicados daquela semana, certo? Feito isso, feita a revisão, o que ela faz na revisão? Ela percebe aquilo que ela não entendeu, as dúvidas que ela teve, os conteúdos que ela não conseguiu assimilar direito, e aí ela faz um reforço de conteúdo, ou seja, aqui tem o bloco F dela, onde ela vai fortalecer os conteúdos que ou pelos simulados ela percebeu que foi mal, ou pela autopercepção dela, pelo autoconhecimento dela, ela percebeu que precisa, né, de algum detalhe. Para ela também era importante trabalhar com as bancas de literatura, porque ela não estava fazendo somente Enem, né, ela estava fazendo um vestibular bem específico, acabou que ela deu certo pelo Enem, mas aqui ela fazia todo um trabalho, né, bloco T, para trabalhar os conteúdos de literatura que a banca dela exigia. Lá no domingo, o que ela tem também? No domingo, ela tem um horário para fazer o simulado e para fazer a correção de simulados. Então, o que tem aqui? Essa sessão de estudo é organizada num bloco de qualificação. Então, ela qualifica, né? Ou seja, ela faz uma avaliação. Aí a gente separou aqui o quê? Aqui ela faz e aqui ela corrige. E aí eu deixei em aberto assim, por quê? Porque ela tem um horário para começar, tipo 10 horas da manhã. Ela faz, a preocupação dela é fazer ali, se eu não me engano, eram 2 horas de simulado toda vez, né? Porque era um micro simulado. E aí, dependendo da demanda do domingo dela, ela pegava à tarde e fazia a correção e os ajustes derivados dessa correção. Baseado nessa correção, ela já fazia o quê? Ela já anotava
quais eram os conteúdos que ela tinha que fortalecer porque foi muito mal, ou quais dúvidas ela teria que trabalhar para reforçar e aprofundar, porque ela achou importante reforçar algum conteúdo de valor ali. Não porque ela errou, porque ela foi mal, mas simplesmente porque ela percebeu ali alguma coisinha que valia a pena trabalhar, tá? Então o simulado ele te dá isso, né? O simulado. Fazer um bloco de qualificação de simulado é, por si só, uma revisão, e ainda por cima uma revisão que te dá parâmetros do que você foi bem, no que você foi mal, e aí você consegue dizer o que você precisa fortalecer, e lá você percebe coisas que vale a pena trabalhar, porque de repente ela viu na alternativa de uma questão que ela acertou, alguma coisa lá, de algum detalhe que ela nunca estudou na vida e que ela acha que talvez seja importante colocar no mapa dela de conteúdos, tá bom? E assim ela cumpriu ali todos os blocos, certo? Dentro de um plano de estudo que oportuniza tudo isso. Repara que nesse plano de estudo, né, o que ela tem ali? Ela tem os blocos de avanço e revisão com uma certa recorrência, colocou ali também um bloco de trabalho com certa recorrência, certo? E aí deixou qualificação e reforço para quando necessário. Repara também aqui, ó, que na segunda-feira, que é um dia para ela mais tranquilo, né, já que ela tem a manhã livre, não tem nada para revisar, ela botou aqui um horário de prática deliberada. O que é isso? É um bloco de trabalho, né, onde você basicamente faz o quê? Você pega todas as listas de questões que você tem, de todos os capítulos que você já estudou, de algum conteúdo importante, e vai lá e fica fazendo exercício para trabalhar conteúdos de alta relevância, de alto valor na sua rotina, certo? Então ela guarda a segunda-feira para isso. E aí numa segunda-feira ela faz o quê? Ela faz prática deliberada de natureza. No outro domingo, na outra segunda-feira, de matemática. Na outra segunda-feira, talvez ela misture um pouquinho logo de humanas com linguagens para render logo, para poder voltar para a natureza na outra semana, certo? Então, aqui você consegue ver os blocos de ação funcionando na rotina dessa aluna que conseguiu o que ela queria. Bom? E aí, feito isso, acho que você consegue visualizar tudo, certo? Eu vou tentar organizar ali no blog, eu vou deixar esse plano de estudo disponível também para você olhar para ele com mais calma, tá? E eu imagino que agora, com isso, né, a gente consegue encerrar aqui o nosso papo, essa série de 5 aulas, né, sobre os blocos de ação, para que você consiga, né, gerenciar a sua rotina de estudo da melhor forma possível, tá? Para você que acompanhou todas as aulas, agradeço você, né, pela sua presença, pela sua dedicação, pelo seu compromisso de estar aqui. Eu espero de verdade que isso aqui tenha contribuído com a sua rotina e eu falo de coração. Tá? Eu gravei essas 5 aulas com o desejo de tentar colocar ali para você o que tem de essencial, que eu acho importante que todo estudante saiba fazer, certo? Repara que por aqui, né, eu te mostrei uma visão geral das coisas, tá? Não esquece que se você precisar e se quiser, eu vendo cursos na internet, na Hotmart, que tocam nesse assunto, tá? Mas calma que eu não vou te fazer aqui nenhuma promoção do tipo, clica aqui, não sei o quê. Como eu te falei lá na primeira aula, né? Eu não vou entubar aqui um produto em você. Só estou passando aqui para lembrar que sim, eu tenho um curso, né? Eu tenho uma escola de capacitação e aprendizagem para estudantes, uma escola online chamada Aprenda Mais, e no Aprenda Mais eu tenho cursos que servem para capacitar e desenvolver estudantes em vários segmentos. Um deles é o NeuroEnem, que é um curso totalmente dedicado para a realidade de quem estuda para o Enem. Tá bom? Então, se quiser, eu vou deixar aqui para você também na descrição um link para você conhecer. Que mais? Queria te lembrar também de deixar um comentário aqui da seguinte forma. Tudo que eu falei aqui é usando a realidade de alguém que estuda num pré-ENEM presencial, que tem aula de manhã e que tem tempo para estudar à tarde e à noite. Se essa não é a sua realidade, ainda assim, tudo que eu falei aqui você consegue aplicar, certo? A questão é que talvez você precise, né, só fazer algumas ponderações e considerações. E se você tiver qualquer dificuldade para isso, tá? Entra em contato comigo. Manda um comentário, deixa um comentário dizendo, Thiago, na minha realidade, eu que tenho aula assim, eu trabalho, eu estudo manhã e tarde, minha escola integral, ou isso ou aquilo, deixa aqui que eu vou conversando com você. Lembra também que todo esse conteúdo que eu falei aqui, ele serve perfeitamente para você que está estudando para Enem, se preparando para Enem, se preparando para vestibular e se preparando para concursos públicos, tá bom? Isso vale também para a OAB, vale para exames de proficiência, muito do que eu mostrei aqui te ajuda na escola, te ajuda no ensino superior, só fazendo lá, claro, algumas ressalvas, tá bom? Então, para você que me acompanha até aqui, mais uma vez, obrigado pela sua consideração, pelo seu tempo. Não esquece de se inscrever aqui no canal e de deixar seu comentário para dizer o que você achou de tudo isso.
Beleza? A gente se vê numa próxima aula. Sucesso para você e bons estudos!